Santo é o Senhor, poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Todos bem? Que bênção. Então vá tomando o seu lugar aí devagarinho, mas entendendo sempre, querido, que o culto já começou, viu? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós ouvimos nesta noite verdades nesse louvor de que o Senhor nos encontrou perdido naquela cruz. Amém? Então, meu irmão, se você quando estava perdido, Deus teve interesse por você, imagina você agora que é filho. Amém? É inaceitável, querido, às vezes quando um filho de Deus acha que está só, que não está acontecendo, eu acho que me abandonou, Deus me abandonou. É porque ele não conhece, querido, o que ele tem dentro dele. Amém? E eu vou te falar uma coisa, o que você precisa, querido, não vai daqui não, já está dentro de você. Amém? Deus já colocou dentro de você a fé, Deus já colocou dentro de você a natureza dele, amém? O seu espírito. Então, querido, é para que a gente, a cada culto, seja uma noite de celebração, entendendo que nós estamos servindo um Pai bom, amém? Deus é seu Pai. Deus não está pensando mal de você, amém? Isso já dá para que a gente entenda, né? Eu estou tentando te mostrar a excelência que está dentro de você, amém? Você é filho, você tem a natureza de Deus, você tem o Espírito de Deus, você tem a fé que ativa as coisas na sua vida. Então não se espere, meu amado, se sentir bem para você fazer alguma coisa para Deus. Amém? Não espere se sentir bem para fazer com que os projetos de Deus sejam executados através da sua vida. Ative o que está dentro de você e faça aquilo que Deus te mandou fazer. Louvado seja Deus. O tema proposto para este culto é falar sobre oração. E eu acho que tem duas coisas que são inseparáveis: fé e oração. O que orar, querido, todo mundo ora. Todo mundo ora. Se você não ora a oração da fé, você ora a oração do desespero. É certo que você vai orar. E não é bom que isso aconteça, sabia disso? É bom que você entenda quem é você, é bom que você entenda quem é o seu Pai, o que Ele tem sobre você. E eu vou pedir, meus queridos, para... Fica para trás, costuma ficar esquecido, né? Aí eles ficam olhando para a irmã Isa até que vê, mas... Aleluia, louvado seja Deus. Querido, eu estou falando por experiência própria, amém? Eu estou dizendo que não é todo dia que você está se sentindo bem, não, meu irmão. Meu Deus do céu. Acho que o time daquele ali ganhou. Mas logo vai passar essa alegria, queridos, amém? Agora a alegria de Deus é permanente, está dentro de você, amém? E você pode ativar a hora que você quiser. Você pode ativar a hora que você quiser. Eu não sei se você já orou assim, querido, mas já teve dia que eu não estava me sentindo nem crente. Mas vou te falar, depois que eu conheci essa palavra, não faz diferença o que eu estou sentindo. Não faz diferença.
Não faz diferença, querido. O que faz diferença é o que você entende da palavra. Por isso que o tema deste ministério é conhecer a verdade, e a verdade te libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, o nosso tema é oração. Então, a oração, querido, ela nos coloca em comunhão com Deus. E nesse lugar de comunhão, coisas são multiplicadas. Amém? Coisas chegam ao nosso coração. Orar, querido, é da natureza do Filho de Deus. O Filho de Deus precisa entender isso. Né? Tem até um ditado muito comum lá no Rema. Cachorro late, peixe nada, crente ora. Crente ora. E crente não ora de qualquer jeito, querido. Crente ora sabendo o que ele quer. E eu vou te falar, Deus é um bom Pai. Ele é abundante Ele é exagerado na sua bondade. Eu queria que projetasse aqui Hebreus 11, 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Pode deixar aqui, Fabinho. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer pessoa, portanto, qualquer pessoa que dele se aproxima, orando, amém? Você vai se aproximar de Deus através da sua vida de oração. É indispensável crer que ele é real e que recompensa. Então entenda que não precisa, você não pode apenas estar orando. Tem que ter fé envolvida. Amém? E crendo que Deus existe. E é recompensador. Se você, eu não vou mandar projetar aqui não, mas lá em 2 Crônica, no primeiro capítulo, você vê que após Salomão construir um templo suntuoso para Deus, ele constrói da forma como Deus colocou no coração do seu pai, amém? E ele, após construir o templo, diz que o templo já estava construído, ele levou a Deus, ele ofertou ao Senhor 1000 bois, né? Numa oferta de adoração a Deus. Então, quem oferta, querido, 1000 bois, né? 1000 bois, eu vou te falar, está crendo que Deus existe. E naquela mesma noite diz que Deus apareceu para Salomão e disse a ele: pede o que tu queres. Então Deus, essa história de, não, mas Deus já sabe todas as coisas, Ele sabe o que eu vou pedir, não, Ele quer ver você pedindo. Ele quer saber o que está no teu coração. Amém? Então peça certo, querido, peça com fé. Peça crendo que Deus existe. E tome posse daquilo que você orou. Amém? Você não orou, você não perdeu tempo, querido. Se você orar, crendo na sua oração, crendo na fé que você envolveu, você não fica perdendo tempo. Você sabe que Deus existe e é galardoador daquele que lhe busca. Então, por isso que eu estou associando que oração sem fé é uma perda de tempo. Porque você precisa orar entendendo que você tem fé. Todo filho de Deus tem fé. Se você já nasceu de novo, querido, você já tem essa condição. Amém? Talvez você possa até dizer, existem níveis de fé maior.
Por quê? Primeiro nós precisamos entender, querido. A fé vem por ouvir a palavra. Amém? A fé vem por ouvir a palavra. Então, é muito importante que você ore com a sua Bíblia. Ore a palavra. Ore aquilo que Deus... Vamos imaginar que você está endividado. Eu vou citar aqui um exemplo bem claro, tá? Não vou falar nada polêmico aqui, não. De repente, você contraiu uma dívida. Se você disser assim, mas onde é que eu encontro uma palavra que me dê base para me pedir isso? Vá para Deuteronômio 28, versículo 12. Eu queria que projetasse aqui, Deuteronômio 28, 12. Diz assim, o Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Então, se você disser assim, mas é casamento, você pode ter certeza, querido, casamento é mais fácil até de achar. Porque você vê lá o Senhor dizendo, não é bom que o homem viva só, né? Foi Ele que idealizou esse casamento. Mas ore certo, querido, amém? Deus não está interessado que você construa uma casa e depois se sinta obrigado a morar nela, né? Um bom entender aqui, um bom entendedor entende. E vocês são pessoas inteligentes, têm a mente de Cristo. O que você imaginar, querido, a respeito de qualquer assunto que diz respeito à tua vida, o teu bem-estar, você vai encontrar na palavra de Deus textos que vão te dar base. É cura. Isaías 53, versos 3 e 4. Diz que Ele tomou sobre si, sobre todas as nossas enfermidades. E as nossas doenças, Ele levou. Amém? Querido, então, essa enfermidade que muitas vezes foi diagnosticada pelo médico, ela é uma mentira na sua vida. E você só precisa crer que você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você é curado e sarado. Amém? Então, é muito importante você entender que essa fé, ela está dentro de você e ela não é sentimento. Eu gosto muito de um livro, Alimentos da Fé, que é um diário aonde do reverendo Kenneth Hagin, e ele é um bom livro para aquela pessoa que diz assim, eu quero alimentar minha fé, eu quero crescer, eu quero conhecer mais da palavra, eu sei que isso é verdade, e eu quero isso para a minha vida, né? E o Kenneth Hagin conta uma experiência, que ele disse que foi tirado da cama 2 horas da manhã para atender uma mulher desesperada. E ele chegou lá, a mulher fazia muita questão que ele fosse. Duas horas da manhã. Quando ele chega lá, ele ouviu a mulher, e a mulher disse assim, pastor, como eu queria ter condição de estar novamente na presença de Deus. Aí ele disse assim, mas irmã, sente e me conte qual foi o pecado que você cometeu. Ela disse assim, procurou, disse, não, pastor, não cometi nenhum pecado, não. Disse, mas por que você chegou a essa conclusão? Disse, pastor, porque eu não sinto mais na presença de Deus. Eu não sinto nada.
Aí ele disse que quando aquela mulher acabou de falar aquilo, ele disse que ficou tão brabo que a vontade dele foi entrar na carne. Aí ele disse assim, ele disse, minha irmã, se eu fosse depender do que eu estou sentindo, disse, mas eu quero te ensinar algo. E ele considerou o nível dela, mas ele disse que ficou brabo, viu? Aí ele disse que só fez assim, irmã, eu quero que você entenda agora uma coisa. Aí ele se ajoelhou e disse assim, querido Espírito Santo, obrigado porque você mora dentro de mim. Você sabe que eu não estou sentindo nada. E ele fez aquela oração, querido. E ele foi declarando as verdades da palavra, as verdades de Deus. E aí, em uma certa altura, aquela irmã disse assim, olha, eu percebi assim, um brilho assim no seu rosto, algo assim. Ela disse assim, irmã, porque tudo já estava dentro de mim. Tudo já estava dentro de mim. Eu só fiz ativar aquilo que já existia. Né? Disse, é a mesma coisa que você, né? Ou seja, ele fez aquilo para trazer àquela mulher um ensinamento. Então, vamos aprender isso nesta noite, querido. Você não precisa depender dos seus sentimentos para viver a vida de Deus. Comece a falar para você mesmo aquilo que você crê, aquilo que você quer. Envolva a palavra de Deus na tua oração. Haja em fé. E você vai mudar essa impressão mentirosa que de repente nem te faz orar. Talvez você nem ore porque não está adiantando, né? Eu vou te falar, querido, tudo que você precisa não vai daqui não, já está dentro de você. Amém? O que a palavra faz é trazer para o nosso entendimento aquilo que já está dentro de nós. Amém? Se você for numa igreja que não te ensina a você viver uma vida em Deus, de resultado, ela não está pregando a palavra. Porque você é o que a Bíblia diz que ela é, que você é. Amém? Você vai encontrar em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Você vai viver uma vida cristã vitoriosa, de forma certa, quando você tem como hábito ler a sua Bíblia. Medite na palavra, querido. Medite na palavra. Nós sabemos que há vários aspectos da oração. Oração em outras línguas, né? Ou oração em espírito. Oração de petição, de intercessão e tantas inúmeras orações. E você precisa, querido, se você tem algo a receber, você tem almeja no teu coração, algo para a sua vida, amém? A oração mais poderosa que alguém pode fazer por você é você mesmo. Crendo na sua oração. Não espere vir nada de fora, querido,
Porque Deus já colocou dentro de você tudo que você precisa para dar certo. Amém? É muito bom a gente ter uma igreja para congregar. É muito bom você ter um pastor para que possa te aconselhar. É excelente quando você vem a um culto como esse, como de terça-feira, como de quinta-feira, entendendo quem você é. E quando você chegar aqui, só entrar por aquelas portas, querido, não basta. Nós precisamos chegar aqui com um propósito, e nós precisamos fazer o culto acontecer. Amém? Caso contrário, querido, se você não começar a ativar as coisas de Deus dentro de você, você vai entrar aqui, você vai assistir um culto e você depois vai virar, uma vez eu já até falei isso, comentarista de culto. Esse foi bom, esse foi mais ou menos, esse, meu Deus do céu, né? Querido, o problema não é quem está aqui, não. E nem o problema também não é de Deus, viu? Porque no que depende dele, ele está pensando bem de você, querido. Jeremias 11, 29:11, desculpa, 29:11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor, plano de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, plano para vos dar esperança e um futuro melhor. Aí o 13, bota no 13 aqui. Vós me buscarei e me encontrarei quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso se faz orando, querido. A gente está tendo cultos maravilhosos aqui na terça-feira. Amém? Aonde você ora. Tem uma rápida palavra, mas na terça-feira você vem e aqui é para orar. E eu já quero fazer o convite aí para que você esteja conosco na próxima terça. E no nome do Senhor Jesus Cristo, querido, nós vamos estar trazendo à existência coisas que a gente precisa para a nossa igreja, para a nossa vida, para a nossa família. E nós vamos estar intercedendo por pessoas. Vai ter um momento em que você vai apresentar aquela pessoa pela qual você deseja que ela seja alcançada. Amém? Cada culto, querido, existe uma unção específica para aqueles cultos. Então, quando você vem à casa de Deus, venha com o teu coração aberto. Venha com esse entendimento. Você é filho e você está indo à casa do seu pai. A palavra de Deus diz, quando o próprio Jesus foi quem disse, a minha casa será conhecida como casa de oração. Amém? É muito importante, querido, a gente ter essa consciência. A casa do Senhor é chamada casa de oração. E lá na tua casa, querido, você não deve orar apenas quando vai à igreja. E eu estou te falando com experiência própria. Comece, querido, na hora da sua oração, comece declarando as verdades que você já conhece sobre você. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito. Obrigado pela tua alegria. Irmão, quando você começa a declarar aquilo que você sabe que já está em você, você começa a sentir até. Meu irmão, é maravilhoso. O pastor te convida para pregar e te manda um recado 10 horas da manhã. E aí, pastor, está lembrado que você é que prega hoje?
Aí você está se tremendo, mas você diz, não, pastor, estou tranquilo. Pode. E dá certo, viu? E dá certo. Eu descobri que depois que eu comecei a dizer que eu amo mais a minha esposa, eu passei a amar mais ela. Tudo que você disser, pai, aliás, tudo que você disser com a sua boca, meu irmão, crendo, vai acontecer. E não precisa você estar sentindo não, viu? Esqueça o sentimento. Até porque o sentimento é muito vulnerável, tá, gente? Se você for depender dele, tem dia que tu está animado, tem dia que tu não vem nem à igreja. É desse jeito, querido, não é só você não, eu quero te tranquilizar, viu? Quero te tranquilizar, se é que isso dá para te tranquilizar. Vai acontecer esses dias, querido. Mas mesmo nesses dias você sabe quem você é e diz, não, eu vou. Hoje é que eu vou. E aí, tu chega aqui e a coisa melhora. Irmão, eu creio, eu acredito que Deus está interessado, desejoso de uma igreja mais avivada. Numa igreja que ora mais. Numa igreja que sabe quem ela é. Você encontra, queridos, se você lê a sua Bíblia, você fica encantado. Você, homens que mudaram o destino da nação pela sua fidelidade. Homens, como diz Jeremias 29, 7, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 29, 7. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade para onde vos deportei e orai ao Senhor em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Jeremias estava no cativeiro da Babilônia. Havia uma direção de Deus. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, para onde vos deportei, e orai ao Senhor em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. De repente você pergunta, não, mas o presidente não é crente. Tem nada a ver, querido. A maior autoridade deste país é a igreja. A maior autoridade deste país, querido, são os filhos de Deus, que crê no nome de Jesus, que tem uma procuração para fazer valer no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que tudo que Jesus conquistou, ele foi colocado à direita do Pai. Um nome sobre todo nome, e diz que ele o deu à igreja. Pertence à igreja o nome de Jesus. Amém? Esse é um ano, querido, de eleição. E é muito importante que nós venhamos estar nos levantando em oração. É um ano em que nós devemos, como igreja, Senhor, todo projeto, tudo aquilo que é intento de Satanás contra as vidas, contra a vida da igreja, contra a todos aqueles, queridos. Não precisa citar nome, não. Tem gente aí fora, queridos, que ele só falta que a gente vá até ele e diga quem ele é. Falar para ele que o Senhor Jesus já pagou o preço do pecado dele, mas ele precisa tomar posse, ele precisa aceitar Jesus. Ele precisa se conectar. Existem muitos filhos de Deus que desanimaram na caminhada. E essas pessoas precisam que a gente comunique a elas que Deus não está pensando mal delas, mas que Deus está pensando bem delas. Que Deus a ama. Que só falta ela fazer como aquele filho pródigo, cair em si e voltar. Então, como eu estava falando,
não precisa que o presidente seja crente, querido. Deus, ele abençoou o seu povo com reis perversos. Houve favor de Deus para o povo de Deus. Terça-feira até compartilhei aqui um pouco sobre o que aconteceu no livro de Esté, né? Onde Mardoqueu era um homem de Deus e manteve sua posição na presença do Senhor, adorando somente a Deus, e foi levantado no reino de Assuero um homem que odiava os judeus, e aquele homem ganhou uma posição de honra no governo. E ele ficou muito incomodado, porque todas as vezes que ele saía do palácio, Mardoqueu estava lá e todo mundo se dobrava para Amã, mas Mardoqueu não. E aí ele descobriu que ele era judeu. E ele intentou um projeto do inferno para eliminar todo judeu nas 127 províncias do reinado. Aonde tivesse um judeu ia morrer. E se você ler o livro de Esté, você vai ver qual é a história de Esté. Esté chega à posição de rainha. E é interessante que estava chegando o dia que todo judeu ia morrer. Esté 4:13, 4:14. Pode deixar aí. O reinado, o dia já tinha sido votado um decreto. Isso intentado, ou seja, maquinado por Amã. E a verdade é que todo judeu ia morrer. E Mardoqueu dá uma sacudida em Esté. Você sabe que a primeira rainha, a rainha Vasti, ela foi deportada do cargo porque ela não compareceu a uma ordem do rei. Faz parte da história lá. Se você ler o livro de Esté, você vai ver. E agora acontece um desafio, porque Mardoqueu comunica a Esté, orienta ela a falar para o rei, para cancelar aquele edito. Mas o que a rainha Esté pensou? Ninguém poderia entrar na presença do rei se não fosse convidado. Né? E aí a outra morreu só porque não atendeu um mandado do rei. E ela podia cair num erro de morrer também. E aí ela se recusa a ir. Mardoqueu diz assim: porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Eu acho interessante, a rainha entendeu que o assunto era sério, e ela manda um recado para o seu tio Mardoqueu, que na verdade era primo dela, mas era pai adotivo. Manda dizer que para que ele convidasse os judeus para fazer 3 dias de jejum e oração, para interceder por ela. E ela ia até o rei. Havia 30 dias que o rei não tinha o chamado, para que ela entrasse na presença dele. E para você ver, querido, o poder que há na oração e no jejum, amém? Jejum também é bíblico, querido.
E durante esse tempo em que estava o povo de Deus orando e jejuando, diz que teve uma noite que o rei nem conseguiu dormir. E ele pediu aos livros históricos lá do reinado, e ele encontrou um fato de que Mardoqueu, porque anterior a isso, Mardoqueu tinha percebido, tinha visto lá um intento em que 2 indivíduos, que era guarda do rei, ia matar o rei. E ele vai e fala para Esther. O rei investiga a situação e encontrou verdade naquilo. E aqueles 2 indivíduos foram para a forca. Então, ou seja, a vida do rei foi salva. E o rei chega e fala, e naquela noite que ele não dormiu, amém? Entenda que havia oração, havia jejum, havia consagração. E naquela noite o rei encontra nos escritos do reinado, né, essa história. E aí ele faz uma pergunta ao seu assessor, ao seu nobre assessor Amã. Diz: o que se deve fazer a um homem como esse? Que honra deveria ser dada a um homem como esse? Aí Amã pensou logo que era para ele, né? Aí exagerou na dose. Querido, Amã teve que andar nas ruas da fortaleza de Suzã, né, que é da capital Suzã, puxando Mardoqueu no cavalo do rei, no cavalo principal, o cavalo onde o rei desfilava. Foi duro, não foi um negócio desse? E ainda terminou morrendo na forca. E todo o edito de morte contra o judeu foi cancelado. Querido, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos, querido, fazer melhor. Nós podemos ser melhor. E olha que naquele tempo, querido, era em uma outra aliança, só que tem uma coisa que não mudou, nem da nova nem para a velha aliança: a bondade de Deus. Deus continua bom, querido. E Deus continua cuidando do seu povo, amém? Se depender de Deus, querido, só vai melhorar. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai, obrigado, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos porque este culto é teu, Senhor. Nossa vida é tua, e você pode se mover como você quer. E nós queremos a cada dia, Pai, fazer valer aquilo que o Senhor conquistou na cruz por todos nós. Eu declaro em nome de Jesus, toda mente neste lugar cativa ao conhecimento de Deus. Cada vida neste lugar, Pai, saindo com essa consciência: eu vou orar mais, eu vou viver melhor. Obrigado, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós declaramos, Pai, sobre o Brasil, todo o intento do inferno caindo por terra, tudo aquilo que tem se levantado contra a tua igreja, contra a tua palavra, contra as vidas, Pai, nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus. Eu creio, Pai, que esse será um ano onde muitos projetos do inferno vão cair por terra, pela oração da igreja. Nós abençoamos as nossas autoridades, nós abençoamos a nossa nação, nós abençoamos as vidas, Pai. Nós somos uma igreja que cremos, nós somos uma igreja, Pai, que nos levantamos contra tudo aquilo que é contra a Tua palavra. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, quem nesta noite está aqui, mas nunca fez uma decisão? Você ama vir à igreja,
você já ouviu muitas vezes, mas você nunca disse, eu quero Jesus. Tem alguém nesta noite? Todos os filhos? Glória a Deus. Você que tem esse desejo no seu coração de ser batizado com o Espírito Santo, amém? E eu posso te dizer, querido, é uma ferramenta que vai te ajudar a desenvolver uma vida de oração mais intensa. Se você quiser, eu quero te convidar, nós vamos fazer o que a palavra de Deus diz. Nós vamos concordar em nome de Jesus Cristo, aquilo que você já tem por direito, aquilo que já é seu. Glória a Deus. Tem alguém que gostaria de receber uma oração por cura? Você está sentindo uma dor? E nós vamos fazer o que a palavra de Deus diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós vamos concordar com a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Se a enfermidade bater na sua porta, querido, no seu corpo, amém? Responda com a palavra. Responda com a palavra. Não ache normal certas coisas não. Tudo que não condiz com a vontade de Deus, você vai saber. A vontade de Deus, querido, é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Tenham todos uma noite abençoada, uma semana poderosa na prática da palavra, em nome de Jesus.